Oi, meu nome é Mariana Caldeira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Prolabore e a distribuição de lucros na Sociedade Unipessoal de Advocacia. A Sociedade Unipessoal de Advocacia é um modelo jurídico de constituição de empresa próprio para advogados, principalmente o advogado individual que não possui sócio, mas que queira exercer a sua atividade como pessoa jurídica, né, realizar as tributações, as declarações de renda e tudo da sociedade, né, da sua atividade como pessoa jurídica. Normalmente, quando se constitui uma sociedade unipessoal de advocacia, após isso, você tem que fazer a opção pelos regimes de tributação, que são o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Então, você tem essas três opções de tributação. Normalmente, quando o advogado ele faz a constituição desse tipo de sociedade, ele já opta pelo regime do Simples Nacional, que é o regime mais simples de tributação. Ele é um regime simplificado e unificado de tributação. Mas o que acontece? Quando ele faz essa opção, ele cai, né? Ele é enquadrado no anexo 4 do regime do Simples Nacional. E dentro do anexo 4 não existe a contribuição patronal previdenciária. Então, quando ele faz a distribuição, desculpa, do Prolabore, o pagamento do Prolabore incide a contribuição patronal, incide o INSS patronal e o INSS da parte do empregador. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Assim como todas as empresas, todos os CNPJs, é necessário observar a separação das finanças pessoais das finanças empresariais para que não haja confusão patrimonial e para que facilite para o contador, né, e para o próprio advogado a declaração, a comprovação do faturamento e das despesas da sociedade dele, para ficar tudo certo em relação ao fisco. Então é muito importante, independente se você é advogado, se você é MEI, independente da figura jurídica que você escolhe, é importante que haja essa separação das finanças pessoais e das finanças empresariais. Até mesmo um passo importante para que haja pedido de falência, né, de concordata e falência, a separação das finanças. Em relação ao Prolabore e a distribuição de lucros, primeiro a gente tem que entender que o Prolabore ele é a remuneração pelo trabalho do sócio na empresa. Todo sócio que trabalha na empresa, o Prolabore é obrigatório para ele. Tá? Mas considerando que a sociedade unipessoal de advocacia existe somente um titular, logo esse titular ele trabalha sim, né, como administrador, como gestor, né, dentro da sua sociedade unipessoal. Então, o pagamento do Prolabore é obrigatório, tá, para esse titular. E para esse Prolabore, existe a incidência do INSS, a cota patronal, do INSS, a parte do trabalhador, e do imposto de renda, quando o Prolabore for superior a R$ 5.000. Mas aí a gente pergunta, né, qual que é o valor do Prolabore, né, para mim, qual é o valor que eu vou colocar para mim como pagamento do meu trabalho. Então, suponha que na sua empresa você tem lá 10 funcionários. Então, você vai pegar o valor da remuneração daquele maior funcionário e a sua remuneração tem que ser no mínimo igual. Então, não faz sentido o meu funcionário receber R$ 10.000 e o meu Prolabore ser de R$ 1.800. Tá? Então, tem que ser condizente ali dentro da sua atividade. Se eu não tenho funcionários, né? Uma outra forma da gente fazer esse cálculo, indicar um valor de Prolabore, é a gente pegar a média salarial dentro do estado, ou dentro da sua região, ou o piso salarial da advocacia, né? Tabela de honorários e tal, e fazer esse cálculo, né? Fazer essa indicação do Prolabore. Então, o Prolabore, dentro da sociedade unipessoal, ele é obrigatório. Aí, em relação à distribuição de lucros, né, o Prolabore é pagamento pelo trabalho e a distribuição de lucros é o retorno pelo capital investido na sociedade. Então, é todo aquele lucro que existe dentro da sociedade. Esse lucro ele vai ser isento de imposto de renda e de INSS, né? INSS com certeza, isento de imposto de renda até o valor de R$ 50.000 mensais. O valor que excede a R$ 50.000 mensais, ele tem uma incidência de 10% de imposto de renda e ele é retido na fonte. Tá? Então, ele é dentro de qualquer sociedade. Mas a distribuição de lucro requer a existência de lucro contábil, ou seja, meu contador ele tem que demonstrar para mim que existiu lucro contábil. Se existe prejuízo, não há que se falar em distribuição de lucros, ok?
Outra coisa importante, para haver a distribuição de lucros, os impostos da empresa têm que estar em dia. Se há atraso de imposto, também não há distribuição de lucros. Outro fator importante também em relação ao Prolabore, se não houve faturamento dentro daquele mês, o lançamento do Prolabore, mesmo que não haja o pagamento dele, mas o lançamento do Prolabore, a informação no e-social para a Receita Federal, ela vai existir. Então, é como se a empresa ficasse te devendo aquele valor de Prolabore, ok? Então, esse mês de maio, eu não tive faturamento, a empresa me deve lá R$ 5.000 de Prolabore. A empresa informa para o e-social, informa para a Receita Federal aquele valor de Prolabore. No outro mês, teve faturamento, eu posso fazer o pagamento dos 5.000 de maio, dos 5.000 de junho, mas tudo vai ser informado para o e-social de qualquer forma. O que acontece, né, se eu não fizer essa informação do Prolabore mês a mês? A Receita pode entender que, ela vai entender que todo o valor que você retirou da empresa, ele é Prolabore, independente se foi lucro ou não. Então, todo aquele valor que você retirou, se não houve o pagamento de Prolabore, se não houve Prolabore, ela vai entender como tudo aquilo foi Prolabore, tá? E ela vai incidir ali todo o valor de INSS, todo o valor de imposto de renda, inclusive multa e juros dos últimos 5 anos de distribuição de lucros, na simulação aí de distribuição de lucros. Então, ela vai descaracterizar essa distribuição de lucros e colocar tudo como Prolabore, vai tributar 100% das suas retiradas como Prolabore, que é isso que eu falei, vai incidir INSS e imposto de renda, mais multa e juros, né, pela falta do recolhimento previdenciário, e vai dar inconsistência na sua escrituração contábil, nas suas declarações, tá? Então, pelo menos uma parcela da sua distribuição, ela tem que ser Prolabore. É obrigatório que haja Prolabore, ok? Ah, Mariana, eu sou o único sócio, né, o titular da minha empresa, eu não tenho funcionário, eu não tenho ninguém. Ok, coloque que seja o salário mínimo, não tem problema, até porque vamos ver também o seguinte, às vezes o seu faturamento mensal, ele é tão pequeno ainda, né, vamos colocar que seu faturamento mensal gira em torno de 10 mil, não faz sentido o seu Prolabore ser 15, porque não tem nem como você fazer o seu próprio pagamento. Então, você coloca ali também um valor condizente ao faturamento atual da sua empresa. E em relação ao INSS, né, a gente tem o que vai incidir, né, o valor total que vai incidir de INSS é 20% de cota patronal, tá? 11% da contribuição individual e vai dar um somatório aí de 31% em relação ao INSS total. Por que que há, né, esse valor do INSS patronal? Como eu disse, no anexo 4 do Simples Nacional não existe o valor da contribuição patronal. Então, esse valor ele tem que ser recolhido por fora. É só uma observação, né? Todo contador sabe disso. Então, essa contribuição tem que ser feita de forma separada, tanto para o Prolabore quanto para os funcionários, tá? Que a empresa tiver. Então, é isso. Entre em contato com o seu contador, né? Verifique toda essa situação para que você esteja conforme e evitar multas e autuações, fazer corretamente a sua escrituração contábil e um planejamento tributário de forma a otimizar sua carga fiscal, né, para a sua empresa. Então é isso. Se você quiser saber mais no nosso